Aleluia. Boa noite a você que está conosco aqui, você que está conosco na internet. Deus seja louvado na sua vida. Que a gente possa aprender hoje um pouco mais daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Amém? Você aí que faz parte desse, para nós, mundo virtual. Hoje é muito fácil a gente entender o que é mundo virtual. Quando a gente fala hoje, os arquivos estão nas nuvens, são poucas pessoas que acham que de fato ainda são nuvens. O que a internet é uma coisa que está acima de todo mundo. Para quem não sabe, existe um local ou vários locais no mundo onde existem centrais com vários computadores super potentes, onde eles armazenam dados. E essa é a nuvem que chama, né? Esses computadores eles ficam ligados constantemente. Grandes empresas como Google, Facebook têm essas centrais e estados também, países também. E empresas. Depende muito do volume de dados de que estejamos falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque é fácil a gente entender hoje o que é mundo virtual. E é fácil você, quando entra nas redes sociais, você entender o que é o mundo virtual. Assim como é fácil para a gente entender o que é ficção. Quando a gente assiste um filme do tipo Vingadores ou do tipo Harry Potter ou qualquer outro filme de fantasia, ou mesmo sendo uma história romântica, nós sabemos que aquelas pessoas elas são atores. Aquelas coisas de fato não são assim, são histórias contadas, criadas, que a gente assiste de forma tão real, né? Quem gosta aí, como eu, de assistir um filme de ação em 3D, sabe o quão real é quando você está lá. Por mais real que seja, ainda não é a realidade. Então nós podemos entender o mundo de ficção, o mundo cinematográfico. Nós podemos entender o mundo virtual das redes sociais, as pessoas que estão dentro dos celulares e computadores. Nós podemos entender o mundo físico, que é esse que nós estamos aqui, o mundo que eu estou aqui, onde tem matéria, onde tem coisas palpáveis, onde eu posso sentir a textura do copo, da água, a temperatura, o sabor, se bem que a água não tem sabor. É água. Esse é o mundo físico, só que eu quero falar hoje e tentar fazer você enxergar e entender e compreender o mundo espiritual. O mundo cinematográfico ele não existe, ele é criado, ele é invenção, ele só existe dentro dos computadores. E loucos são aqueles que vivem como se os filmes existissem de verdade. O mundo virtual ele existe em certa medida. Muitas coisas elas são forjadas para que as pessoas achem que aquilo é diferente. Cria-se uma capa. Né? Tem alguns vídeos até algumas fotos que eu acho interessante que as pessoas postam. Por exemplo, tinha uma foto que eu vi esses dias de uma mulher com uma mão assim numa manta branca. Só o quadrado lá que ela quis tirar e depois mostrava que era ela com a mão num gato e um ambiente totalmente feio. Então as pessoas tiram fotos de um cara na caixa d'água, né? Bota assim um copo de bebida de lado e você dá a impressão de que ele está naquelas piscinas de hotel, de apartamento. Na verdade ele está numa caixa d'água, só que o ângulo induz você a achar que é aquilo. Isso é o mundo virtual. E o mundo espiritual? Será que ele existe ou será que não existe? Como seria e onde ele está? Ao contrário do mundo virtual, que ele é um mundo que está distante, que você consegue, de certa forma, enxergar pela tela do celular, o mundo espiritual, ele está aqui. E mesmo que, na maioria das vezes, nós não consigamos ver, mas para aqueles que creem
ele é tão real quanto o mundo natural. Ele está, ele existe, ele é. Nesse momento aqui onde eu estou, nesse ambiente natural, existe aqui o mundo espiritual. Nesse ambiente onde eu estou eu aqui. Você está vendo aquilo que eu sou no físico, no natural, na matéria. Você consegue perceber aquilo que eu sou por aquilo que eu digo, pelas minhas ações, mas você não consegue ver o meu espírito, mas ele está aqui comigo. Assim como está o meu espírito, assim está o Espírito Santo aqui também, assim também estão anjos ao meu redor, e assim também estão anjos ao derredor, ou demônios ao derredor, todos eles em uma constante movimentação. Uma constante batalha entre luz e trevas. E eu quero fazer você perceber isso hoje e perceber quão importante é a nossa ação em relação à nossa vida, em relação a essa batalha entre luz e trevas. Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Reis, no Velho Testamento. E eu vou usar esse exemplo. Deixa eu botar o copo aqui que eu vou precisar abrir a Bíblia. Livro de Reis, no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Esse seria um período em que havia constante guerra. Era um período de expansão. Esse momento acontece depois de Davi, depois de Salomão. São aqueles reis que já vêm se desenvolvendo depois deles. E aí, nessa época, o profeta era Eliseu. E essa passagem eu acho muito interessante. Foi uma das primeiras passagens que fez perceber o que é o mundo espiritual. Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra contra o povo de Israel. E consultou seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram para ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver de onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e em grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse, Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que o que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse:
Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Só que a palavra, ela tem um papel fundamental nessa batalha. Se você observar aqui, os anjos estavam lá, ao redor, mas eles só se moveram conforme a palavra de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era um homem de fé. Se você aprender a ter fé com a sua boca, você pode utilizar ela para que todos os anjos, tudo aquilo que Deus preparou e guardou para proteger você, eles consigam atuar em seu favor. Quando eu utilizo a minha palavra com fé, o reino de Deus, ele se move ao meu favor. Os anjos eles estão aguardando. Existe uma dificuldade hoje de entender os anjos, porque existe um problema hoje no cristianismo, que é um problema que é recorrente desde as eras antigas, que Paulo menciona isso, e Judas também, que é culto aos anjos. Os anjos não são para ser cultuados. Anjos são ministros de Deus a nosso favor, que eles são utilizados à medida que nós agimos com fé em Deus, porque Eliseu orou ao Senhor, e os anjos então desceram e feriram aqueles de cegueira. Entendam, nós não falamos aos anjos, nós falamos com o Senhor. E o Senhor que então libera os anjos de acordo com a nossa fé para que hajam a nosso favor. Então quando nós agimos com fé, o mundo espiritual ele age a nosso favor. Para quê? Para que seja vencido. O exército sírio aqui, apesar de que eram exército físico, pessoas realmente, mas eles representam aquilo que são o mundo espiritual das trevas. E nós vamos aprofundar mais nisso. Agora eu quero que você saiba que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Não para serem cultuados, mas para servirem. Salmos 34. Avança aí um pouquinho. Mas deixa marcado de Reis, nós vamos voltar para ler um pedaço aqui ainda. Salmo 34, 5 e 7. O que foi escrito lá? Esse salmo é belíssimo, eu aconselho você depois a ler ele todinho com calma, mas eu vou ler só o 5, 6 e 7. Olharam para ele, para o Senhor, e foram iluminados. Seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor prontos para nos livrar das dificuldades, das ciladas, das coisas que o diabo apronta, das estratégias, das armadilhas, do laço do passarinheiro. Mas nós precisamos aprender a estar em comunhão com o Senhor, desenvolver a fé em nosso coração, para que nós tenhamos fé na palavra, para que então as coisas aconteçam, para que os anjos se movam ao nosso redor. Hoje eu consigo ter experiências em Deus nesse sentido. Então eu sei que quando as coisas acontecem na minha vida, quando eu me vejo cercado por circunstâncias, eu aprendi a liberar uma palavra. Liberar uma palavra que traz vida. Liberar uma palavra que traz a condição para que os anjos ajam como aconteceu aqui. Eu tenho uma experiência muito interessante. Nós estávamos vindo de Delmiro Gouveia para cá e o carro quebrou no meio da estrada. Eu lembro que eu parei e olhei assim, eu não tinha como seguir adiante.
E eu cruzei os braços e falei assim: Deus, eu te louvo, porque hoje eu vou dormir na minha casa. Eu te louvo porque o Senhor tem tudo sob controle, Pai. E eu tenho certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E não deu 5 minutos, parou um caminhão, o cara desceu do caminhão e falou assim: você quer que eu arraste seu carro? Falei, claro. Ele arrastou até a próxima, rebocou, né, até a próxima cidade. Na próxima cidade eu encontrei um mecânico que disse que o carro não tinha jeito, mas aí eu não podia ficar lá. Estava em São José da Tapera. Isso é a 150, 200 quilômetros de Maceió. E eu botei em cima de um guincho e trouxe para casa. E às 10 horas, 10h30, eu estava tomando banho em casa e dormindo. Quem era aquele homem que parou aquele caminhão? Eu não sei. Do jeito que ele chegou, ele saiu. Se ele era uma pessoa física ou se ele era um anjo que veio para me ajudar, eu não sei. O que eu sei é que o mover de Deus agiu naquele momento porque eu liberei a palavra da minha boca com fé. E eu pude então chegar em casa tranquilo. Circunstâncias acontecem na nossa vida constantemente. Vamos estar sempre todos sendo cercados de situações em que nós vamos estar caindo no laço do passarinheiro? Claro. Tem situações em que o diabo vai estar querendo destruir as nossas vidas constantemente. Ele não para, ele não dorme. Ele está o tempo todo querendo destruir as nossas vidas. E nós damos condições para isso? Sim, muitas vezes, com muitas falhas, com muitos erros, com muitos pecados. Por quê? Porque nós não conseguimos, na maioria das vezes, enxergar. Nós estamos como o moço de Eliseu, desesperados, porque nós olhamos para um lado para o outro, olhamos para o monte e perguntamos: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Só que nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar, para compreender, para crer que há um mundo espiritual onde todas as coisas já são definidas entre luz e trevas, e nesse mundo espiritual os anjos estão ao nosso favor e nós precisamos simplesmente aprender a andar em fé para vencer sobre isso, para vencer sobre essas circunstâncias. Interessante aqui nesse texto, volte lá para a 2 Reis, só para a gente ler o final da história, para não deixar a história incompleta. Então Eliseu disse, voltando ao 18, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peste essa gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Vou grifar bem aqui, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E eles guiou até Samaria. Quem era Samaria? O inimigo dos sírios. Então o Eliseu levou eles, todos cegos, aquele grande exército, para dentro da cidade dos seus inimigos. E sucedeu o que? Chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel, que estava em Samaria, viu, disse: Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas Eliseu disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes então diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Quando nós compreendemos como se dá o processo de batalha no âmbito espiritual, os danos no mundo natural, eles são mínimos ou nenhum.
Entenda, Eliseu pegou aqueles homens que estavam cegos, que vieram para matá-lo, que eram os inimigos, conduziu até a cidade onde estava o rei de Israel, Samaria, e quando chegou lá, falou assim, abre os olhos. Quando aqueles homens abriram os olhos, que eles viram que estavam rodeados agora, eles, pelos israelitas, o rei de Israel se levantou e falou assim, agora é minha hora de matá-los. Eliseu falou, não, eles estão rendidos. Então você não vai matá-los, você vai alimentá-los e vai liberá-los. E foi o que ele fez, alimentou e liberou. E eles foram embora e não atacaram mais. Imagine na cabeça daqueles homens como aconteceu, eles ficaram cegos, estavam lá esperando o profeta sair, ficaram cegos, quando abriram os olhos já estavam em Samaria, rodeados por um outro exército. Eles que estavam então rodeando, se viram rodeados. Deus muda as circunstâncias. Quando nós aprendemos a lidar com a palavra de Deus, quando nós aprendemos que a influência do mundo espiritual, através de nós, através da nossa fé, tem poder sobre o mundo natural, as circunstâncias elas mudam. Por isso que quando nós andamos por fé, nós não olhamos para as circunstâncias. Porque as circunstâncias não condizem com aquilo que é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquilo que é no Espírito. A verdade é aquilo que nós cremos. A verdade é aquilo que está em nosso coração através da palavra. E quando nós cremos na palavra e liberamos com a nossa boca, aí nós vencemos o inimigo. Quando nós liberamos com a palavra de fé, não precisa fazer muita coisa, não precisa ir para um canto e para o outro. Basta você crer. E quando você crê e libera uma palavra com fé, as coisas acontecem. Precisamos desenvolver a nossa vida espiritual de tal maneira que nós compreendamos que nós estamos cercados do poder e da glória de Deus a nosso favor. E o que é que isso traz para nós? Descanso. Não olhando as circunstâncias, não olhando as dificuldades, não olhando as coisas que o diabo tem se levantado contra nós. Em que circunstâncias nós podemos usar isso? Em tudo. Eu usei naquele dia que eu estava lá no meio da estrada. Eu poderia ficar desesperado, eu podia fazer qualquer outra loucura, eu podia fazer como outros fizeram, tentar sair empurrando o carro, eu podia deixar o carro lá, pegar uma van e ir embora, eu podia, sei lá, qualquer coisa eu poderia fazer para tentar resolver a situação, e todas elas seriam debaixo de uma condição de desespero. Eu podia sentar e chorar amargamente, mas eu optei por descansar no Senhor. E liberei uma palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela fé que há em meu coração, que essas circunstâncias elas não vão afetar a paz que tem no meu coração. E Deus liberou a providência. Por quê? Porque Ele está disposto a liberar sobre nós dele, do amor, da graça, da vida dele sobre nós. Basta que para isso a gente permita. Porque aqueles homens eles ficaram cegos, o exército que estava lá cegou aqueles homens lá, por quê? Por causa da palavra de Eliseu. A palavra que foi liberada. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque assim nós vamos nos livrar de diversas situações de derrota em nossas vidas. Entenda, no mundo espiritual, Jesus já venceu todas as coisas. No mundo espiritual, Ele já levou na cruz as dores e as enfermidades. No mundo espiritual, Ele sendo rico se fez pobre para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. No mundo espiritual, Ele disse que nós lançássemos sobre Ele toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. No mundo espiritual, tudo já está pronto. No mundo espiritual, as coisas já acontecem. Então, se nós queremos, de fato, aprender a andar em Deus, precisamos a não ser levados pelas coisas do mundo natural. Por que para nós hoje é tão mais fácil acreditar em coisas que nos são ditas pelo celular, pelas redes sociais, nas fake news? Porque muitas vezes tem pessoas que acreditam muito mais nos filmes do que no mundo espiritual. Porque tem sido construído isso na mente das pessoas. Só que nós precisamos, nós que queremos ser espirituais, desenvolver mais isso em nós. Hoje, no meu coração, no meu entendimento, o mundo espiritual para mim é tão real quanto o mundo natural.
Nós cantamos a canção aqui, sua presença é real neste lugar. Eu posso dizer para você com toda certeza, Jesus está aqui. Ele está aqui, em mim, comigo, sobre mim. Ele está aqui, através da pessoa do Espírito Santo. E eu digo para você com toda certeza, pela onipresença dele, Jesus está aí com você. Então, se ele está aí com você e ele é o Senhor do universo, por que você anda desesperado? Por que você se sente vazio? Ah, mas eu não sinto a presença dele. Claro que não sente, você não está buscando. Tem que buscar, tem que querer, tem que clamar, tem que exercitar a fé. Tem que ler a palavra, tem que mudar a mente para compreender e acreditar naquilo que é o mundo espiritual. Os homens que andaram aqui na Bíblia, de Eliseu a tantos outros, eles andaram por fé. Eles enxergavam como Eliseu enxergava, não estavam vendo as circunstâncias. Eles estavam vendo aquilo que era no Espírito, e é isso que eu quero que você enxergue. Aquilo que é no Espírito, então, aquilo que é a minha vida hoje, que eu consigo enxergar aquilo que é no meu Espírito. As coisas que Deus já tem feito na minha vida, então eu não deixo, já tem feito na minha vida. Então eu não deixo me levar por circunstâncias, ou por enfermidades, ou por falta de dinheiro, ou por ansiedade, ou por tristezas. Eu não posso me deixar levar por isso, porque eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor em todas as coisas, por meio dele que venceu todas as coisas por mim. Ainda que eu saiba que o diabo ele está à espreita. Como é que eu sei disso? Porque está escrito. Não só porque está escrito, porque inclusive eu já pude perceber em várias situações claramente a atuação do diabo. Pula lá no final da Bíblia para Pedro, 1 Pedro 5. O que Pedro fala lá? Primeira Pedro 5, versículo 6, Pedro começa dizendo assim: humilhai-vos. Abriram? Encontraram? Humilhai-vos. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Em outras palavras, se submeta. Se submeta ao Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, então descanse nele. No mundo espiritual, as coisas já estão prontas, os anjos já estão preparados para agir a seu favor. Só precisa deixar que eles façam o trabalho deles. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos pelo mundo. Ou seja, você não é único. A dificuldade que você está passando não é só sua. Essa história de que parece que é mais difícil para mim do que para os outros, eu já pensei assim muitas vezes e descobri que não é. Descobri que é a mesma dificuldade para todo mundo. É como a gente percebe as coisas que faz a diferença. Quando eu percebi aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de mim, eu comecei a andar por fé, e aí todas as coisas que eu achava que eu era mais sofredor que os outros, inclusive o complexo de inferioridade, tudo isso foi tirado de dentro de mim. Eu percebi que eu não precisava ficar me vitimizando nas circunstâncias, eu me posicionei como filho de Deus. Me posicionei com fé, e aí as coisas começaram a andar na minha vida. Principalmente aqui dentro, no meu coração, as coisas começaram a acontecer. Porque se o mundo espiritual ele está aqui, mas ele se processa dentro de nós. Porque toda luta
está entre a carne e o espírito. E quando eu falo entre a carne e o espírito, as pessoas levam muito para o pecado, para as concupiscências, para os desejos, para os prazeres, mas não é só isso. A luta da carne contra o espírito é a luta da incredulidade contra a fé. Porque quando eu creio que isso aqui é errado, eu não faço. Quando eu entendo que isso aqui é destrutivo, eu não faço. Quando eu entendo que isso é do diabo, eu não quero. Quando eu entendo que isso é do mundo, eu não quero. E quando a gente fala mundo, as pessoas pensam que o mundo é o mundo é os bares, os prostíbulos. Isso não é só o mundo, isso são as manifestações do mundo, mas o mundo é aquelas pessoas que não estão no reino, aquelas pessoas que não andam em fé. O mundo não está entre a igreja e fora da igreja. A igreja, os salvos, e fora da igreja são os que não são salvos. Tem muita gente dentro das igrejas que não estão salvos. Tem muito mundo dentro da igreja, ainda mais hoje em dia. Tem muitas igrejas aí que estão recheadas de avareza, de prostituição, de imundícia, de mentira, de coisas terríveis que tem o mínimo de vergonha na cara não passa nem perto, dependendo de ser crente ou não. Mas, quando nós compreendemos dentro de nós o que é o mundo espiritual, quando nós compreendemos o que é trevas e o que é luz, quando nós entendemos o Espírito Santo dentro de nós e a direção que Ele nos quer dar para um caminho melhor, e nós começamos a andar na direção que Ele fala ao nosso coração, aí nós começamos a andar no caminho de paz, no caminho de luz, nós começamos a andar de fato como espirituais. Jesus ele não andava no mundo, ele andava como espiritual, no entanto ele não foi para o templo, porque o templo estava recheado de homens que, como o próprio Jesus falou, eram filhos de Satanás e que se diziam filhos de Abraão. Então não tem a ver com essas coisas externas, tem a ver com como se processa isso dentro do nosso coração. É assim que funciona o mundo espiritual. A percepção dele está dentro de nós, desse entendimento. A primeira percepção do mundo espiritual dentro de nós é entender a pessoa do Espírito Santo, é entender Jesus dentro de nós. Essa é a primeira percepção, porque a partir daí nós vamos compreender as outras coisas, inclusive em relação a outras pessoas, e vamos compreender principalmente aquilo que nós temos em Deus. Volta um pouquinho a sua Bíblia, nós vamos encerrar em Efésios 6. Eu estou procurando simplificar ao máximo aqui esse entendimento sobre mundo espiritual, para que você abra a mente, para que você perceba como é fácil, uma vez que a gente acredite, a resolver diversos problemas da nossa vida, que são problemas muito mais espirituais do que naturais. E quando nós aprendemos a resolver os nossos problemas dentro do âmbito espiritual, as coisas ficam mais fáceis. Todos eles. Desde falta de dinheiro, desde enfermidade, desde ansiedade, de dores, de relacionamento, todas as coisas da nossa vida, todas elas estão diante de Deus para que sejam resolvidas. E por que Deus não resolve? Porque a palavra está em nossa boca. Nós precisamos agir com fé. Nós precisamos andar com fé. Nós precisamos mover o mundo espiritual a nosso favor. Efésios 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Aprenda a ser um indivíduo, um ser espiritual forte. Fortalecei-vos, se fortaleça na fé, busque fortalecimento da fé. A fé precisa ser exercitada, a fé precisa ser fortalecida. Fortaleça a fé em você, fortaleça a fé. O Espírito Santo ele quer fortalecer a fé dentro de você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, se proteja, para que então possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o indivíduo. Entenda,
Quando tem duas pessoas brigando, você pode achar que são só elas brigando, mas não. Existem demônios influenciando sobre a vida dela. Fala isso, fala aquilo. Dá um tapa, puxa a arma, dá um tiro, haja com revolta, haja com ira, odeie. Você pode, você não pode ficar por baixo. Você entenda. Quem já passou por uma situação de briga sabe. O diabo ele está o tempo todo armando situações. Para quê? Para gerar aquilo que ele sabe fazer de melhor: roubar, matar e destruir. Eu vi a história de um rapaz uma vez que ele se converteu, que ele disse que escutou a voz dizendo: mate, mate, mate a pessoa. E ele foi um assassino, ele matou uma pessoa. E quando ele matou, ele parece que escutou a voz dizendo para ele assim: agora corre, porque vão descobrir. E ele saiu desesperado correndo, e ele não sabia de onde vinha aquela voz que dizia para ele, cada vez que ela falava era tão real. E quando chegou num lugar que ele parou, ele escutou uma sirene, e aí a mesma voz falou para ele assim: te encontraram, já estão atrás de você, agora se mate, dê um tiro na sua cabeça, dê um tiro na sua cabeça. E ele então ia dar o tiro na cabeça, foi quando ele percebeu que não era uma sirene de carro de polícia, era uma sirene de ambulância. E aí depois foi todo um processo que aconteceu até ele se converter, e ele depois ele pôde compreender que aquilo ali era uma voz do inimigo falando sobre ele, sobre a vida dele. Mas não é só a voz do inimigo. Eu escutei relatos de pessoas que eram usuários de droga, que estavam vencidos pelo crack, que não foi uma nem duas, foram várias pessoas que disseram assim: eu estava lá jogado no lixo, já estava pronto para morrer, já estava morto praticamente. E eu escutei uma voz, alguns falam assim: eu escutei uma voz que falou: levante e vá para casa, ou levante e vá procurar ajuda, levante e vá para uma clínica. Teve um que falou para mim que sentiu como se uma mão tivesse pego ele pelo braço e puxado ele não sabia como, aquela mão foi resgatando ele, foi levando até ele chegar no lugar onde ele encontrou alguém que fosse ajudar ele. Quem era essa mão? Então, do mesmo jeito que tem pessoas que são levadas pelo lado do mal, das trevas, tem pessoas que são conduzidas pelo lado do Espírito, e nós temos que aprender a escutar essas vozes na nossa cabeça, no nosso coração. E a voz de Deus para nós é a voz que vai trazer livramento. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos entender, quanto mais nós oramos, nós estamos fortalecendo a nossa fé. E eu não estou falando aqui de buscar uma prática religiosa, eu estou falando de você buscar uma comunhão com Deus através da meditação na palavra, através do jejum, através da oração em línguas, para que fortaleça o seu espírito, para que fortaleça a sua vida, o seu eu espiritual. Para que você comece então a enxergar e agir de maneira em que as coisas de Deus, do mundo espiritual, elas possam convergir para o seu bem-estar aqui na terra. Para que você tenha uma vida boa, tranquila, descansada. Isso tem que ser um exercício, é uma prática. A escolha sempre vai ser nossa. Desde Adão até o último homem que morrer nesse planeta, que existia aqui, sempre a escolha vai ser nossa. Até o próprio Jesus, quando ele veio aqui como um homem, ele teve uma escolha. Ele poderia não ter escolhido fazer o que ele fez, mas ele escolheu por quê? Porque ele conhecia o Pai e ele seguiu a direção espiritual, a direção do Pai em todos os momentos. Ele sabia o que ele tinha que fazer e ele sabia quão importante para o mundo espiritual eram as atitudes que ele teria que tomar, inclusive de se permitir de ser morto. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo aqui ele usa o exemplo da armadura romana, e eu não vou aprofundar nesse pedaço da armadura, mas eu vou só destacar os elementos que ele coloca aqui. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é algo espiritual, é uma arma espiritual do bem. A verdade é uma arma espiritual do bem, da luz, vestido com a couraça da justiça, não justiça segundo os homens. Justiça dos homens é olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Não, essa não é a justiça de Deus, não. A justiça de Deus é Jesus, é a justiça que vem através do perdão. Essa é a justiça de Deus.
Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Pregar o evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas, da salvação, é uma forma de vencer nessa batalha espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação que nós temos, e por último, a espada do Espírito, que é a única arma de ataque aqui. Todas as são de defesa, mas a espada é que é de ataque, que é o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eliseu tirou a espada naquela hora e falou assim, segundo a palavra do profeta, seguem eles, que eles não conseguiram enxergar. Ele usou o quê? Da espada que ele tinha. Uma espada na boca dele, que valeu muito mais do que aquele exército que estava rodeando a cidade. Compreende? Compreende como o poder da palavra em nossas vidas pode fazer uma diferença tão grande naquilo que nós temos a fazer no dia a dia, nas coisas que nós temos que enfrentar na vida? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poder apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu faço isso então? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oração e súplica no Espírito é oração em línguas. Orar no Espírito é oração em línguas. A oração em línguas é uma arma espiritual que faz com que você cresça, edifique a fé dentro de você, para que as palavras que saírem da sua boca, elas saiam com fé. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo fala aqui também por mim, para que me seja dado abrir a minha boca com palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Tudo diz respeito à palavra que sai da nossa boca. A vida e a morte estão no poder da língua. Está escrito. Tudo foi gerado pela palavra. Disse Deus, haja luz, e Deus usou fé para poder gerar luz. E houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Disse Deus, haja aves, disse Deus, haja, e houve. Todas as coisas foram criadas pela palavra. A mesma palavra, o mesmo poder criador, o mesmo Espírito Santo que estava lá na fundação do mundo, ele está em nós hoje, para que nós possamos usar do mesmo jeito. Deus, ele pode criar as coisas ainda hoje. Ele ainda é o Deus criador. Só que hoje ele usa a nossa boca. Ele quer usar a nossa boca para quê? Para fazer criar as coisas. Porque no mundo espiritual já está tudo pronto. No mundo espiritual ele não é regido pelas leis da natureza, as leis da física. Por que Jesus andou sobre as águas? Porque no mundo espiritual não existe lei da gravidade. Por que Jesus multiplicou os pães? De 5 pães e 3 peixinhos alimentou a multidão. Porque na lei espiritual, 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 é quanto você crê que seja. É quanto o Espírito Santo fala a você que é. 2 mais 2 pode ser 1 milhão. Por que nós não nos preocupamos com o tempo? Porque no mundo espiritual, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Percebe como essas leis, elas não regem a nossa vida espiritual? E quanto mais nós crescermos espiritualmente, mais nós vamos ser regidos pelas leis do Espírito. É uma balança em que nós precisamos crescer espiritualmente para que aquilo que nós somos no Espírito vá se desenvolvendo, para que a gente aprenda a andar dia após dia com fé. Por isso que Paulo fala, estáis firmes, permanecei firmes, fortalecei-vos, fortalecei-vos. E a minha pregação, o meu incentivo a você é, fortaleça a sua fé. Como? Práticas espirituais, fortaleça a sua fé com oração em línguas, com a palavra, lendo, meditando, confessando, com o jejum, com louvor, com adoração. Mergulhe na presença de Deus, procure sentir. Ah, mas eu não estou sentindo ainda. Você vai sentir, creia, busque, 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 busque.
E Deus ele vai se manifestar para você, o Espírito Santo vai se manifestar para você de uma forma tão real. Jesus ele vai se manifestar para você de uma forma tão real, mais real do que as pessoas que estão do seu lado. E você consegue enxergar essas coisas. Como eu falei para você, tive experiências. Para mim, aquele homem que apareceu na estrada e me ajudou era um anjo, de chapéu de boiadeiro, dirigindo um caminhão. Que seja, eles apareceram para Abraão e comeram com Abraão. Eles apareceram de tantas formas na Bíblia, sempre como homens. Apareceram de várias maneiras para várias pessoas. E hoje eu sei que os anjos do Senhor estão aí para me ajudar. São ministros de Deus para me ajudar. Sabe por quê? Porque eles são servos. Eu sou filho. Mas isso não é com soberba. E não é dentro dos padrões do mundo. Se você quer que o mundo espiritual age a seu favor, você tem que entender que toda a manifestação vai ser dentro dos padrões espirituais. Por isso que Eliseu disse para o rei de Israel, você não vai matar eles. Porque eu venci essa batalha aqui de uma forma espiritual. E a batalha de forma espiritual, na maioria das vezes, em todas as vezes, melhor dizendo, ela não gera dano natural. Nenhuma pessoa morreu naquela batalha e eles venceram. Porque Eliseu usou da fé. E isso não foi uma nem duas vezes. E é assim que acontece sempre. É assim que acontece sempre. Basta que a gente aprenda a crescer em fé. Fortalecei-vos. Paulo diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça, meu querido. Busque a presença de Deus. Busque navegar no mundo espiritual muito mais do que você navega nas redes sociais. Busque a presença do Senhor. Busque. Se você não sabe como, você pode me procurar, como é que chama, na mensagem do Instagram, direct. Pode me procurar no direct, eu vou ajudar você, eu vou lhe orientar, eu vou passar as direções que são necessárias para que você cresça na fé. Mas o meu incentivo para você é busque a presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos liberar a palavra. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos pelos teus anjos que estão aqui para nos ajudar. Nós liberamos eles para que possam agir em nosso favor e em favor daqueles que estão escutando esta mensagem, seja ela agora ao vivo ou depois de gravada, mas que os anjos sejam liberados para abençoar vidas, para cumprir o propósito eterno de salvação. Que as pessoas elas possam abrir as suas bocas e declarar pelo poder do nome de Jesus a fé. Que elas possam, Senhor, serem motivadas a buscar a Tua presença para se fortalecerem na fé. Nós te agradecemos, Deus, por Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós podemos descansar no Senhor completamente, porque as nossas vidas estão guardadas em Ti. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu agradeço por você que está aqui nesta noite conosco, participando. Deus seja louvado nessa vida e vamos buscar cada vez mais a presença dele. Boa noite e até a próxima reunião em nome de Jesus.